Olá, gente. Agora nós chegamos ao nosso último vídeo sobre esses indicadores de rentabilidade. Nós vamos falar de uma forma bem simples, mas de uma forma completa também, sobre esses três indicadores de rentabilidade: a margem bruta, a margem operacional e a margem líquida. Então, me acompanhem. Vamos no próximo slide. Vamos junto? Pronto, gente. Aqui nós temos a margem bruta. E a margem bruta, vejam bem, é calculada a partir da divisão do lucro bruto pela receita bruta. Ela nos mostra o quanto os custos impactam na receita bruta, a construção do lucro bruto. Agora, uma coisa interessante, que o resultado desejado ele é maior do que 1. E quanto mais e quanto maior for, melhor. Então, pode aparentar em algum momento um pouco contraditório, porque a gente fala que os custos, que esse indicador mostra o quanto os custos impactam. E, de repente, esse resultado desejado ser maior do que 1, de repente a gente pode pensar que esse resultado desejado ele vem desse impacto do custo, e não é. Eu quero convidar vocês, antes de nós prosseguirmos, para a nossa lousa, para eu mostrar mais claramente essa margem bruta e esse resultado desejado também. Vamos lá? Pronto, gente. Aqui nós temos que a nossa margem bruta ela é a relação aqui, ó, de tudo que nós tivemos como receita bruta, quanto que nós conseguimos gerar de lucro bruto. Esse é o cálculo do nosso indicador. Nesse caso, também nós temos que a margem bruta é maior do que 1. Agora, gera complicação quando a gente fala, deixa eu voltar no slide rapidinho, quando a gente fala que mostra o quanto os custos impactam a nossa receita bruta. Vejam só voltar aqui na tela para a gente visualizar. Daqui a pouquinho a gente retorna. Pronto, observem. A margem bruta revela o quanto os custos impactam na receita bruta, a construção do lucro bruto. É isso aqui, gente. Nós temos a receita bruta, nós temos a dedução dos custos, e aí nós chegamos aqui em nosso lucro bruto. Nós chegamos em nosso lucro bruto. Alguns livros ainda trabalham com essa denominação, com esse conceito, com esse entendimento do lucro bruto. Ele é obtido a partir da dedução dos custos. Observem, gente, deixa eu trocar aqui esse pincel, apenas para a gente refletir e dar continuidade. Observem que a nossa margem bruta, que é o resultado dessa divisão aqui, ela precisa ser maior do que 1. E quanto maior for, melhor. Agora, observem que aqui, ó, nós temos o impacto dos custos. E quanto menor esse impacto for, maior será o nosso lucro bruto. Então, gente, estou mostrando para vocês que quanto menor for, o inverso também funciona. Quanto menor for o nosso lucro, o que esse lucro bruto vai estar nos mostrando, gente? Que o nosso custo está muito alto. Então, o nosso objetivo, olha só, tem que ser reduzir esses custos para o nosso lucro bruto poder aumentar. Esse é a principal inteligência da margem bruta. Agora vamos dar continuidade na mesma ótica, na mesma sequência, falando sobre a margem operacional. Venham comigo. Pronto, gente, de uma forma muito semelhante, eu estou aqui, de uma forma muito semelhante, nós falamos da margem bruta, agora vamos focar na margem operacional. A margem operacional, veja aqui embaixo, ela revela quanto as despesas, junto aos custos, dando continuidade na dedução, revela quanto as despesas e os custos impactam na atividade operacional, na receita bruta da empresa. Mais uma vez, nós temos que o resultado desejado é importante que ele seja maior do que 1, e quanto maior for esse resultado, melhor, mas nós vamos voltar na nossa lousa para a gente amadurecer
esse indicador da margem operacional. Então vamos lá. Aqui, gente, vejam bem, nós temos a margem operacional e a margem operacional ela entende a seguinte informação: de toda a receita bruta, quanto que nós obtemos de lucro operacional? E nesse caso, só destacar aqui, da mesma forma, quanto maior a margem operacional, melhor, mais essa receita, aliás, vai estar contribuindo para o lucro. E observem só, gente, a dedução. Nós temos aqui o faturamento. Nós temos aqui devoluções, abatimentos, isso a gente não vai contar não. Vamos passar uma parte além. Olha só, nós temos o faturamento, que foi a receita bruta. Deixa eu botar aqui, receita bruta. Aqui nós temos os custos. Vamos destacar isso aqui. Deixa eu destacar os custos. Nós chegamos no nosso lucro bruto, não foi? Alguns livros trabalham com essa denominação, algumas empresas ainda trabalham com essa nomenclatura, outras já definem de outra forma, sem problema. Aqui nós deduzimos as despesas. Olha só, gente. Nós deduzimos as despesas e nós chegamos no lucro operacional. É uma forma, é uma possibilidade de nós fazermos nossas deduções. Vocês podem verificar que algumas empresas fazem essa sequência um pouquinho diferente, colocam lucro bruto, outras empresas colocam lucro operacional, sem problema, o que vale é o entendimento. Então, gente, observem que a margem operacional, ela relaciona a receita bruta com o lucro operacional. Ou seja, o percurso dela é sair daqui, da receita bruta e nós chegarmos ao lucro operacional. E essa margem bruta é importante, mais uma vez, que ela seja maior do que 1. E quanto maior for, melhor. Ela vai nos mostrar a incidência de custos e despesas. Se ela for menor do que 1, o que ela vai estar nos mostrando? Que está tendo muito custo, que está tendo muita despesa. Então, esse indicador ele vai realmente nos servir como um indicativo, observem, para nós identificarmos que nós estamos trabalhando com um custo demasiado, com uma despesa demasiada também. Essa é a função da nossa margem operacional. Vamos dar continuidade agora. Vamos falar finalmente da nossa margem líquida. E aí eu quero convidar vocês para nós retomarmos o nosso slide, para a gente dar continuidade nesse raciocínio. Me acompanhem, por favor. Pronto, gente, chegamos aqui de volta, agora falando sobre o nosso último indicador de rentabilidade, sobre a margem líquida. Observe como ele é simples também, ele é calculado relacionando o lucro líquido, por isso margem líquida, com a receita bruta. Nós temos que a margem líquida revela a relação do lucro líquido, bem aqui, da empresa com o seu faturamento, com a receita bruta. Em outras palavras, a margem líquida nos mostra o tanto que foi descontado de sua receita bruta, incluindo todas as formas de abatimento, como visto na estrutura da DRE. Aqui, gente, como nós temos nas outras margens de lucro, quanto maior for o resultado, melhor. O nosso desejado é que ele seja sempre maior do que 1. O que significa, gente? Só uma consideração antes que nós vamos para a nossa lousa. O que é esse resultado maior que 1? É mostrar que ele sofre menos impacto. É mostrar que ele, com as deduções, que ele chega mais inteiro no final. Nós temos a receita bruta e ele vai sofrendo várias deduções, vários abatimentos. Normal. Mas é mostrar que ele, mesmo com tantos abatimentos, ele ainda chega forte, ainda chega inteiro. Isso tanto na perspectiva da margem bruta,
da margem operacional e agora da margem líquida. Por isso ele tem que ter esse resultado maior que 1. É o desejável. Então, vamos acompanhar esse raciocínio na nossa lousa. Me acompanhe, por favor. Pronto, gente. Agora, de uma forma mais simplificada, mais direta, nós temos que a nossa margem líquida ela é a relação, vejam só, de tudo que nós tivemos de receita bruta, o que nós conseguimos gerar de lucro líquido. Vejam bem que a nossa forma, a interpretação, o nosso desejável é que a margem líquida seja maior do que 1, mais uma vez. Quanto maior, melhor. Mas observem, gente, nós fizemos a margem operacional, deixa eu aparecer aqui na tela. Nós fizemos a margem operacional desenhando realmente, retomando alguns conceitos da DRE. Receita bruta, menos o custo, menos a despesa, nós vamos fazendo esse abatimento. Agora, de uma forma mais ampla, nesse caso nós consideraríamos a DRE mais completa, nós iríamos fazer assim. Eu vou escrever aqui em cima. Nós iríamos, veja só, da receita bruta, nós iríamos deduzir devoluções, abatimentos, custos, despesas, taxas, depreciação. A gente ia descontar tudo para nós podermos chegar no lucro líquido. E observem, gente, essa margem líquida, ela vai nos revelar todo esse percurso da receita bruta até a margem líquida. A gente quer saber o quanto essa receita bruta foi desgastada em todo o processo de dedução. O quanto ela foi desgastada. Obviamente, quanto menos desgaste, melhor. Quanto menos desgaste, maior a nossa margem, maior a indicação de nossa força. Mais uma vez, por isso, nós recomendamos sempre que a nossa margem líquida, margem operacional, margem bruta, por ser o demonstrativo de nossa força, de nossa resistência, seja sempre maior do que 1. Gente, são cálculos diretos, são cálculos que estão na demonstração do resultado do exercício. Então, fica a dica, pratiquem essas atividades, pratiquem os exercícios. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Até mais!